Quero externar a minha alegria de estar aqui com vocês esta noite. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. É muito bom tê-lo aqui conosco e eu tenho certeza que será uma noite muito agradável. Muito agradável. Meu nome é Marcelo Alves e esta noite nós vamos falar sobre 5 pilares de uma empresa lucrativa. 5 pilares. Eu sei que talvez, quando você lê o tema da palestra, você pode até ter pensado, poxa, mas 5? Existem tantos? Mas eu separei alguns aqui que eu considero ser muito importantes. Eu quero compartilhar aqui com vocês um pouquinho do que eu venho estudando sobre empresas lucrativas e, sobretudo, empresas de pequeno porte, né? Pequeno e as microempresas também. Então, é basicamente sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Mas eu vim dentro do carro pensando em função da chuva que está caindo aqui no Rio de Janeiro, a noite chuvosa, um dia chuvoso, eu fiquei pensando, será que alguém comparecerá à palestra mediante tanta chuva? Será? E vocês estão aqui. Mesmo com a chuva, vocês estão aqui. E aí, não tem como não pensar nessa pergunta aí que vale $1 milhão nesse momento. Por que vocês estão aqui, mesmo passando aí por essa chuva, nessa quinta-feira aqui no Rio de Janeiro? Por que vocês estão aqui? Podem falar, tá? Vamos interagir. Fique à vontade. São... Não, mas vamos interagir. Por que vocês estão aqui? Pode falar, fiquem à vontade. Só levantar a mão que ele leva o microfone, vocês falam. Marcelo, pelo aprendizado, pela troca de ideia, troca de informação, né? Acho que isso é muito importante, entendeu? Então, esse é um dos motivos que eu estou aqui. Quer dizer, o aprendizado, né? A gente tem que estar sempre atualizado, enfim, senão, já viu, né? Muito bom, muito bom. Meu nome é Ana, tem um grupo que já me conhece. Então, o porquê de eu estar aqui, independente da chuva, não, só se realmente eu tivesse que pegar um bote, né? Que eu venho também de longe. Mas o comprometimento e a vontade de querer e de conhecer sempre mais. E eu tenho certeza que quem está aí na frente sempre estuda para trazer o melhor para a gente. Então, ele merece todo o sacrifício da gente poder estar aqui e estar passando alguma coisa para a gente. Uau. Por isso, do meu comprometimento de estar aqui. Nossa, Ana, minha motivação foi nas nuvens agora. Muito obrigado. Para fechar, boa noite. Boa noite. Para fechar, eu acho que é a questão do desenvolvimento, a oportunidade, o conhecer, como a colega falou, um pouco mais sobre a área. Bom, muito bom. E o respeito também, né? Obrigado. Sobre essa parceria. Qual é o seu nome mesmo? Fabiana. Fabiana, legal. Obrigado, muito obrigado. O que a Ana disse, eu levo como uma filosofia de vida. Ela falou sobre a questão do comprometimento. E o porquê ele é muito forte. A gente vai falar aqui sobre alguns pilares ligados à gestão, como fazer com que a empresa cresça mais, tenha mais lucro. Mas antes da gente abordar esses assuntos, eu quero pensar com vocês a respeito dessa palavra, dessa pergunta, o porquê nós estamos aqui. Sobretudo essa primeira palavra, por quê? Eu costumo dizer, e tem um autor também que fala sobre isso, que quando nós temos um porquê muito forte, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, a gente dá um jeito. Quando o nosso porquê é forte. Então, o que a Ana disse, ela disse, nem se eu tivesse que vir de bote. Mas ela se comprometeu
E o comprometimento é tudo. Segundo as pessoas de sucesso, comprometimento representa de 85% a 90% do sucesso. Se você quer ter sucesso em alguma área da sua vida, e sucesso aqui pode ser traduzido em várias coisas, várias palavras, vários significados, você precisa estar presente e comprometido. Comprometa-se. Eu tenho certeza que você terá uma vida de sucesso. Sucesso para muita gente é qualidade de vida, sucesso para muita gente é dinheiro. Independente do que seja sucesso, vou traduzir aqui como alcançar um objetivo. Então, se você quer alcançar um objetivo, esteja comprometido, esteja sempre presente. E é muito bom ouvir o que eu ouvi de vocês, o porquê vocês estão aqui. Aprendizado, é verdade, uma troca. Eu estou aqui, mas eu também vim para aprender. Eu costumo dizer isso aos alunos, às pessoas que eu interajo, eu sempre estou aprendendo, sempre estou aprendendo. E hoje eu vou dizer o porquê eu estou aqui. Em primeiro lugar, é a primeira vez que eu ministro uma palestra aqui no CRA do Rio de Janeiro e um sonho se realiza nesse momento. Um sonho se realiza. Eu me lembro quando eu vim aqui ainda, na época que eu era aluno, eu me formei em 2007. Formei em 2007 na Unigran Rio, digo isso com muito orgulho, muito prazer. E eu olhava esse lugar aqui, era um pouco diferente, mas eu pensava um dia, puxa, será que um dia eu estarei lá, um dia, será que eu vou ministrar alguma coisa, uma palestra? E hoje se realiza este sonho. E não foi fácil, mas eu consegui. E um dos motivos pelos quais eu estou aqui hoje, exatamente nesta data, e para mim é uma data muito especial, mas muito especial mesmo, porque hoje, dia 21 de março, é comemorado o Dia Internacional das Pessoas Portadoras de Síndrome de Down. É um dia muito especial. E na hora de marcar a palestra, eu acabei confundindo a data, porque hoje eu queria muito estar com o meu filho, Marcelo Lucas. Eu sou casado, casado com Eliane Alves, meu grande amor. Ela deve estar me assistindo também, que a gente está ao vivo. Tenho um casal de filhos, Lara Vitória, que tem 6 anos, e o Marcelo Lucas, que tem 10 anos. E o Marcelo Lucas, ele é portador de síndrome de Down. E quando ele nasceu, a minha vida mudou completamente. Eu tinha um sonho quando era mais jovem. Qual era meu sonho? Meu sonho era trabalhar numa grande empresa, ser reconhecido e ganhar um dinheiro legal. Então faz-me rir, né? O dinheiro no bolso, é importante. Eu queria muito. E eu sou oriundo de uma família muito simples, muito simples. Meu pai era mecânico, minha mãe estudou até a 4ª série. Na minha família não tinha ninguém que tinha cursado o ensino superior. E eu tinha um sonho de um dia poder trabalhar numa grande empresa, era o meu sonho. E eu sabia que eu só ia conseguir realizar esse sonho se eu estudasse, não tinha jeito. E aí eu comecei a estudar, eu abri mão, eu decidi estudar, eu decidi que seria alguém, entre aspas, eu não sabia o que alguém eu seria, mas eu queria ser alguém, e esse alguém era ter o meu objetivo alcançado, trabalhar numa grande empresa, ser reconhecido e ganhar bem. É um dinheiro legal. E aí, na minha vida, eu decidi estudar. E outra palavra que é muito forte para mim é a palavra decisão. Decisão. A palavra decisão, ela é composta pelo prefixo de e o sufixo cisão. Decisão, né? De indica para e cisão é um corte. O significado de cisão é um corte, é um rompimento. E quando você decide fazer alguma coisa, ser alguma coisa, essa decisão você está dizendo que está rompendo com algumas coisas para focar naquilo que você escolheu fazer. Então eu decidi, naquela época, estudar, deixar as baladas de lado e ser alguém. E eu comecei, na época, depois que eu saí do exército, eu fui trabalhar numa empresa. Foi quando eu comecei a estudar administração, numa empresa chamada Nova América Têxtil. Ela faliu, eu era varredor naquela empresa. Eu tinha começado a estudar administração. E aí eu dizia, inocente, né, garoto, mais novo. Quando eu cheguei na empresa, eu disse aos colegas, o setor que eu fui trabalhar
Era um setor, eu era na época auxiliar de produção. Mas esse auxiliar de produção tinha uma outra função, embutida ali, que era varredor. Então, quando eu cheguei no setor, o chefe cumprimentou, você é o Marcelo? Sou o Marcelo. Então, sua ferramenta aqui, 2 vassouras. E aí, tá vendo aqui essa área? Então, mantenha essa área limpa. E quando eu cheguei, eu falei com as pessoas, eu falei assim, poxa, olha só, eu sou um varredor aqui, mas a minha cabeça é uma cabeça de administrador, estou estudando administração. E as pessoas diziam, mas Marcelo, eu estou aqui há 4, ou fulano está 5, 6 anos. E aí, continuamos ainda na mesma. Falei, tudo bem, eu respeito. A não ser que você seja peixe. Aí eu não respondi, mas eu respondi para mim, né? Peixe eu não sou pessoa, eu sou gente, não sou peixe. Eu comecei como varredor naquela empresa, fui crescendo, eu consegui conquistar a confiança do chefe, fui crescendo, até ser responsável pelo controle de estoque. Saí dali, já estava bem, mas eu saí que a empresa começou um processo de falência, trabalhei em outras empresas, trabalhei na Sadia, Coopercarga. Eu comecei a realizar o meu sonho. Eu estava trabalhando em grandes empresas, estava ganhando bem e estava sendo reconhecido. Até que em 2008 eu sofri 2 grandes golpes. O primeiro golpe, eu perdi o meu grande herói, que era o meu pai. Continua sendo até hoje. Faleceu em 2008. Em abril e julho nasceu meu filho, o Marcelo Lucas, só que nós não sabíamos que ele era portador de síndrome de Down. Então, quando ele nasceu, o médico falou, tem que fazer um teste nele, um exame, porque nós estimamos aqui que existe uma probabilidade aí de 99% de chance dele ser portador de síndrome de Down. Eu falei, como assim? Porque quando a gente vê acontecendo com as pessoas, né, é diferente. Quando acontece com a gente... E por que eu estou contando essa história? Porque quando ele nasceu, eu percebi que eu precisava ter mais tempo, mais flexibilidade. E aí, eu resolvi antecipar um sonho que eu tinha, de ser professor. E aí, na empresa que eu estava trabalhando, eu pedi para ser desligado. Eu passei num processo, na época, processo seletivo para ser professor à distância, tutor à distância, na Rural. Depois comecei a trabalhar na Unigran Rio também, e eu comecei minha carreira acadêmica em 2011. E por causa dele, tudo mudou. E coincidiu esta data, dia 21, e não tem como eu não falar sobre isso. Esse é o meu porquê. É por isso que eu estou aqui. Então eu uni a minha vontade de ensinar, de compartilhar que eu tinha, e uni a minha vontade de ajudar as pequenas empresas. Hoje eu sou formado em administração, tenho um MBA pela FGV, trabalhei em algumas universidades aqui no Rio de Janeiro, pós-graduação da Unirio, na UF, na Rural como substituto, sou professor convidado na UERJ, também sou colaborador na Firjan, e a minha vida é compartilhar conhecimento com as pessoas. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu amo conhecer pessoas. O meu porquê é forte. E se o seu porquê for forte também, eu tenho certeza que você vai chegar longe. Tenho certeza absoluta. E quando eu começo as palestras, geralmente eu cito uma metáfora. Eu não sei se alguém aqui conhece a metáfora da savana. Alguém aqui conhece? Não? Então vou contar para vocês. Era uma vez 2 amigos. Vem cá, meu jovem, me ajude aqui. Esse aqui é um amigo meu, John. 2 amigos. Caminhando pela savana africana. Vamos caminhar aqui, John. Caminhando pela savana africana. Caminha para cá. Quando, de repente, eles avistaram um leão. Obrigado, John. Avistaram um leão. E um olhou para o outro. E um estava com uma mochila nas costas. Ele olhou para o outro. Falei, um leão. Ele pegou a mochila, tirou a mochila, abriu a mochila, tinha um par de tênis. Ele tirou o chinelo, calçou o par de tênis, olhou para o outro e disse... Aí o outro está só olhando assim e falou,
mas você não vai conseguir correr mais do que o leão. Só porque você está de tênis, não vai conseguir correr mais do que o leão. Ele olhou assim e disse, eu não quero correr mais do que o leão, eu quero correr mais do que você. Porque se o leão te pegar, eu consigo escapar. Tchau. Fui. E foi embora. E aí vocês imaginam aí o que aconteceu. Foi embora, colocou o tênis e disparou. Bom, eu conto essa ilustração porque esse leão diz respeito à concorrência, diz respeito às dificuldades do dia a dia de uma empresa. O leão está aí todo dia está o leão tentando pegar. E o que faz a diferença para não ser devorado pelo leão, a concorrência, é a preparação. Um deles estava preparado, o outro não. E isso faz toda a diferença. E é por isso que muitas empresas quebram. Não tinha uma pesquisa do Sebrae, dentre tantos motivos pelos quais as empresas quebram, e é triste falar que a maioria não chega nem a 5 anos, eu listei ali três motivos pelos quais as empresas quebram. E já a gente fala das empresas lucrativas. Primeiro motivo, eu chamo isso aqui da tríade do fracasso. Primeiro, quando falta planejamento. Planejamento. É quando você determina um objetivo e traça um caminho, uma estratégia para alcançar este objetivo. Quando falta planejamento, falta tudo. Porque quando falta planejamento, falta clareza de direção. Então, quem não sabe para onde vai, para onde está indo, qualquer caminho serve. E algumas empresas, em pleno século XXI, ainda caminham no estilo daquela música do Zeca Pagodinho, meu conterrâneo. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vamos ver o que dá. Então, quando falta o planejamento, é um problema sério. Segundo motivo pelos quais as empresas quebram, falta de gestão empresarial. E quando eu me refiro à gestão, estou falando dos 4 pilares da gestão. Do próprio planejamento, da organização, que diz respeito à alocação de recursos, divisão do trabalho, divisão de tarefas. A pior coisa do mundo é quando um funcionário chega na empresa e ele diz, o que eu vou fazer hoje? O que tem para eu fazer hoje? Se ele falar, se disser isso, é porque está faltando organização, problema de gestão. Não está claro quais são as atribuições. Então, primeiro, planejamento, organização, direção ou liderança, a importância de liderar as pessoas. Quando falta liderança, falta muita coisa, ou quase tudo. E o controle. Eu vou falar sobre um pouquinho de liderança mais à frente. E o controle. Não, como dizia Deming, não há gerenciamento sem controle. Não há. Se você não tem números, dados, não há como controlar. Então, o controle é importante na gestão justamente para ver o quê? Você planejou, sua empresa planejou crescer 12% ao ano. Tá, em média 1% ao mês. Legal. Para crescer 1% ao mês, esse 1% pode representar aí 100 vendas a mais no mês. E aí você estabeleceu isso como meta, seu planejamento. E aí você precisa monitorar o seu desempenho. Se você precisa de 100 peças a mais por mês, você divide isso por semanas ou por dia e vai monitorando. Só que existem empresas que deixam para fazer o monitoramento no fechamento do mês. Quando chega no dia 30, dia 31, vamos ver como foi o mês. Aí é tarde demais. Aí o leão já te devorou, você nem percebeu. Porque esse monitoramento ele precisa ser feito diariamente. E hoje, com o auxílio da tecnologia, a gente consegue fazer isso diariamente. Então, quando falta gestão, falta tudo. Os 4 pilares. Planejamento, organização, liderança e controle. E quando falta também o comportamento do empreendedor ou do gestor. Comportamento também é muito importante. Então, quando faltam estes elementos aqui,
planejamento, gestão e o comportamento é a tríade do fracasso. Não tem como existir uma empresa lucrativa com essa defasagem aqui. E sobre o comportamento, o que acontece na maioria das vezes? A pessoa ela passa um período numa empresa, adquire experiência, é expert numa área e chega um determinado momento que ela diz o seguinte: vou abrir o meu próprio negócio. Eu acho que dá para eu tocar meu próprio negócio. Legal. Vou pegar um exemplo qualquer aqui, tá? Eu vou pegar um exemplo aqui de um mecânico, um bom mecânico, trabalhou 25 anos numa grande montadora e agora decidiu abrir a sua própria oficina. Nada contra, show de bola. Só que ele entende muito bem da atividade fim, de consertar o carro. Ele é bom, ele é fera. Mas uma coisa é você entender da atividade fim. Outra coisa é você entender da gestão desta atividade. São coisas completamente diferentes. Porque aí você não vai trabalhar, não vai lidar só com o seu cliente e o carro ali, não. Vai ter funcionário, tem os impostos, tem o marketing, como esse cliente vai chegar até você. Então você tem que entender de marketing, tudo isso está ligado à gestão da maneira geral. E aí quando falta esse elemento que é importante de gestão, as empresas quebram. Por quê? Ele abre uma empresa, mas continua agindo como se fosse um empregado. E aí o comportamento tem que ser diferente. Bom, quando eu costumo dizer que se uma empresa estiver faltando esses 3 elementos, está faltando competência. E quando eu me refiro à palavra competência, eu estou falando do tradicional chá, todo administrador conhece, que é o conjunto de conhecimento, você sabe o que fazer, um profissional competente, uma empresa competente, uma gestão competente, é uma gestão que sabe o que fazer, diz respeito ao conhecimento, sabe como fazer, que diz respeito às habilidades, é o como fazer, e quer realmente fazer, que diz respeito às atitudes. Então, quando a gente fala que uma pessoa é competente ou a gestão de uma empresa é competente, é porque ela tem conhecimento, ela sabe o que fazer, sabe como fazer e tem o desejo de realmente fazer, quer fazer acontecer. Então, tudo começa por aqui. Por que eu estou falando sobre isso aqui na introdução? Estou só na introdução. Porque é muito bom pensar nos pilares de uma empresa lucrativa. Mas eu preciso estar de olho no meu lucro, no meu crescimento, mas também no que diz respeito aos perigos que as empresas têm. E tem uma frase do Chris Gilderberg que ele diz o seguinte, que a competência é a sua segurança. A competência é a sua segurança. Se você sabe o que fazer, se você sabe como fazer, e se você realmente deseja fazer, eu tenho certeza que a concorrência vai ter mais dificuldades de copiar suas estratégias. Até aqui tudo bem? Beleza? Ok. Então vamos lá. O primeiro pilar que eu considero pilar de uma empresa lucrativa é uma empresa que está ligado ao mindset do dono da empresa. A empresa passa a ser lucrativa quando o dono pensa em ter uma empresa lucrativa, que realmente deseja que essa empresa cresça de maneira sustentável, que tem a ver com o comportamento do dono da empresa. Jim Collins, ele diz no livro Feitos para Vencer que existem 3 tipos de comportamentos, pelo menos. Tem um aventureiro, tem um empreendedor e tem um gestor. O aventureiro, como a própria palavra já diz, ele gosta de aventura. Ele arrisca sem calcular o risco. Uma coisa é você arriscar por arriscar. Outra coisa é você arriscar sabendo o que vai acontecer se der errado. É diferente. Eu vou arriscar essa estratégia. E se der errado, o que acontece de ruim comigo?
Ah, vai acontecer isso. Eu consigo recuperar? Então vale a pena arriscar. Então esse arriscar sabendo o resultado é muito importante. E tem o gestor, o empreendedor, ele vai fazer tudo. O empreendedor é aquela pessoa que está começando agora, mas não consegue delegar muito as tarefas, as funções. Ele é a pessoa do marketing, ele é do RH, ele atende, ele faz tudo. E tem o gestor, que trabalha com a meta de resultados. Ele quer ver o crescimento, ele acompanha os números, e tudo isso está ligado a mindset, a nossa configuração mental. E aí existem dois tipos, né? Tem um livro que eu indico a leitura, da Carol Dweck, fala sobre Mindset, a nova psicologia do sucesso. É um bom livro que fala sobre esses dois tipos aqui de mindset. O mindset fixo, geralmente as pessoas que têm o mindset, a mentalidade fixa, elas não acreditam na possibilidade de mudanças. Exemplo, não, aquela empresa é muito boa por causa da tecnologia, não tem como fazer melhor, o nosso concorrente é melhor, não tem jeito. Não há possibilidade de mudança, independente dos esforços que são realizados. Não, está assim mesmo, sempre foi assim, não tem como mudar. Pessoas de mindset fixo. Já as pessoas de mindset de crescimento sempre acreditam que é possível melhorar. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui já ouviu falar do Michael Jordan? Jogador de basquete? Vocês consideram o Michael Jordan um grande jogador? Foi um astro? Jogou muito, né? Tem uma foto dele que eu acho assim sensacional. Uma foto que ele pega a bola, simplesmente fecha os olhos. Eu esqueci de colocar essa imagem. Fecha os olhos e o fotógrafo tirou justamente no momento do arremesso. E ele faz a cesta. Na verdade, ele criou um hábito de arremessar de olhos fechados. E as pessoas que não conheciam Michael Jordan com profundidade, as pessoas falavam, nossa, como é possível arremessar de olhos fechados e converter a cesta? Existem pessoas que, de olhos abertos, próximos ali, não conseguem acertar. E ele, de olhos fechados, arremessava. Mas ele conseguiu isso, ele foi barrado algumas vezes no time dele, na universidade. Ele só conseguiu isto por causa do treinamento e viu que era possível melhorar. Ele viu que era possível se esforçar. E tem uma frase que eu gosto muito de um camarada que eu sigo, que eu acompanho, chamado Joel Moraes, um ex-nadador, não sei nem se ele parou, mas ele competia com o Cielo. Ele fala o seguinte, que o sucesso é treinável. O sucesso é treinável. Se treinar, dá para melhorar. Não, o exemplo que você falou até dentro do próprio basquete, né? É o Oscar Schmidt, né? Que era um cara que ele falava muito isso. Eu não nasci com dom, não nasci sabendo, nasci jogando. Eu passei a jogar mais que os outros porque eu treinava mais que os outros. Puro, assim. Eu treinava. Treinava. Então, ela quer falar também. Obrigado. É porque, só para complementar o que ele falou, eu assisti uma vez uma palestra do Oscar, ele dizendo exatamente isso que ele disse. Ele disse que ele, quando todo mundo terminava e ia para o vestiário, ele se colocava umas metas de quantidade de cestas. Então ele dizia, eu vou fazer 100 cestas seguidas. E ele disse que se ele tivesse na 99 e ele errasse, ele zerava a contagem e começava de novo. Então, quando as pessoas diziam, ele tem a mão santa, ele dizia, não, eu só tinha um foco absurdo em treinar. Porque ele se dedicava a fazer aquilo de uma forma, porque é muita paciência, né? Você imagina que você está na 99 e você vai voltar, vai começar do zero, mas ele fazia isso. Show. Nossa, ele é um grande exemplo. Muito bom mesmo. Então, o sucesso realmente é treinável. E existe um mito que diz o seguinte, muita gente fala isso. A minha empresa é pequena, não tem como competir com os grandes. Treine, encontre um nicho, seja feliz, você vai ser referência naquela área, naquele segmento. Sucesso é treinável. As empresas grandes, às vezes, não conseguem se atentar para os detalhes.
e as empresas menores estão de maneira mais próximas do cliente e você consegue tirar algo proveito dessa proximidade. Sucesso é treinável. Sucesso é treinável. Ok? Eu não sei se todos vão aderir ao meu pedido. Não sei. Vocês não são obrigados a fazer aquilo que eu estou pedindo. Ok? Mas se vocês sentirem vontade, façam, porque é legal. Nas palestras, eu costumo dizer o seguinte. De vez em quando, eu estou falando alguma coisa e para marcar, para aquela frase ficar na nossa memória, que é importante, a gente precisa de um sinal sinestésico. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer o hi-fi. O hi-fi é assim, ó, John. Vou dar um hi-fi no John, ó. Hi-fi. E tem algumas coisas que eu vou falar aqui que é legal. Será muito bom que você anote ou memorize. Uma das coisas é, que a gente compartilhou aqui, o sucesso é treinável. O sucesso é treinável. Então você pode dar um hi-fi assim, ó, no seu vizinho e falar para ele assim, ó, o sucesso é treinável. Pode? Pode? É isso, show. Ih, gostei de vocês, hein? Puxa vida, muito bom. O sucesso é treinável. Então a primeira coisa, ter uma empresa lucrativa, comece a pensar grande. Você começa a pensar em realmente crescer. É possível, sim. Então tudo começa no mindset do dono da empresa. Segundo pilar de uma empresa lucrativa é a saúde financeira da empresa. Muito importante. Porque se nós fizéssemos uma comparação com a área financeira, com o corpo humano, por exemplo, as finanças, elas representam o sangue da organização. Ela está presente em todos os departamentos. Vamos pegar aquele exemplo. Vamos crescer 12% ao ano, 1% ao mês. Beleza. Temos que melhorar a nossa campanha de marketing? Temos condições para isso? Temos dinheiro em caixa para isso? A área financeira vai responder. Será que vamos precisar contratar pessoas para que a gente consiga crescer? Ou pagar hora extra para as pessoas? Não sei. A área financeira vai responder. Será que nós precisamos comprar mais matéria-prima? Será que a nossa logística ela é eficiente, tão eficiente ao ponto de a gente conseguir entregar até mesmo antes do prazo? Tem que melhorar alguma coisa? É possível? Não sei. A área financeira vai responder. Então, se você deseja, se alguém aqui é dono de empresa, cuide bem desta área. A saúde financeira da empresa é muito importante. É muito importante. Quando eu digo saúde financeira, eu estou falando de pelo menos 3 coisas. De você conseguir aumentar a quantidade das suas receitas, ok? Vendendo mais. Eu estou falando em você eliminar os custos, entre aspas, gastar o dinheiro de forma eficiente e investir o dinheiro. Não é só aumentar o lucro e diminuir o custo, não. Investir também, de maneira correta. Então, quando a gente fala de saúde financeira, a gente está falando da capacidade de honrar as dívidas. Por exemplo, se uma pessoa trabalha 30 dias no mês, chega o final do mês, ela está aguardando o pagamento dela, o salário, e a empresa não tem a capacidade de honrar o salário, o que vai acontecer com a motivação desse colaborador? Lá embaixo. E aí o que vai acontecer? A empresa pode fazer uma excelente campanha de marketing, atrair os clientes, mas antes de atrair o cliente externo, ela tem que saber lidar com o cliente interno. Porque é o cliente interno que vai atender o cliente externo. E se esse colaborador estiver insatisfeito, toda a estratégia vai por água abaixo. Toda a estratégia vai por água abaixo. Então, por isso que a saúde financeira é importante. Capacidade de honrar os compromissos. Tanto pagamento, os colaboradores, fornecedores, também é importante. Saúde financeira, então, é o segundo pilar. E existem alguns indicadores que são cruciais, principalmente para as pequenas, médias e microempresas.
Primeiro é o capital de giro. Quando eu me refiro ao capital de giro, estou falando do dinheiro em caixa. Contabilmente falando, nós falamos aí do ativo circulante menos o passivo circulante. Então, a capacidade de liquidez. E uma das coisas que eu percebo nas consultorias que eu presto é que muitas vezes os donos das empresas, eles não conseguem acompanhar, não têm indicadores para mostrar se a empresa está indo bem ou se está indo mal. Um deles é isso aqui, capital de giro. Capacidade de honrar, quanto você tem em caixa. Um outro indicador que é importante é um indicador de lucratividade. Está falando aí do lucro líquido, e quando eu falo de lucratividade, eu estou falando aqui da possibilidade de verificar os esforços, se os esforços são suficientes para cobrir as despesas e custos e ainda trazer o retorno esperado. Se o que a empresa está conseguindo de receita, de lucro, está sendo suficiente para honrar as dívidas, pagar custos e despesas, e se o lucro está sendo satisfatório. Então, é um outro indicador que também é importante. E o terceiro indicador é o indicador de ticket médio. Ele permite identificar quais são, por exemplo, os vendedores que têm alta performance e quais aqueles que precisam ser treinados. Ou seja, você consegue verificar o quanto cada colaborador, cada vendedor está trazendo de lucro para a empresa. E aí você consegue acompanhar a performance de cada um. Então, se fulano se o fulano A, se ele está vendendo mais fulano B, aí você consegue verificar quais são os gaps, né? Quais são as pessoas que têm os gaps na área de vendas, por exemplo, e você pode treiná-los. Então, são indicadores importantes. É claro, se nós estivéssemos num curso, num outro treinamento, eu iria detalhar aqui muito mais. Eu só separei 3 para a gente ter uma ideia que essa área aqui é uma área importante. E tem 3 dicas de ouro dentro da área financeira. Primeira dica de ouro: evite concentração de clientes. Ou seja, existem empresas que 80% do faturamento delas está na mão de um cliente, 2. E aí o que acontece se esse cliente, por algum motivo, deixa de solicitar os serviços dessa empresa? Simplesmente quebra, não é verdade? É aquele desespero. Nossa, perdemos o nosso principal cliente. Então, evite a concentração de clientes. Acompanhe diariamente o fluxo de caixa. Diariamente, não é semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, não. Diariamente. Quanto entrou, quanto saiu, que foi pago, diariamente. E uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração é o percentual da inadimplência. Então, são algumas dicas de ouro aí pertinentes à saúde financeira de uma empresa. Então, a primeira coisa é o mindset, a mentalidade do dono da empresa. Segundo, saúde financeira. Por quê? Finanças, ela permeia em todos os departamentos, todas as áreas da empresa. Vai contratar alguém? Tem que recorrer ao financeiro. Vai investir em marketing? Recorre-se ao financeiro. Então, uma área muito importante, a lucratividade, está pautada também neste pilar. Até aqui tudo beleza, gente? Beleza? Vamos seguindo. Terceiro pilar. Vendas. Diga. Peraí, só um momentinho. Pode falar. Oi. Eu colocarei também mais um ponto que é a curva ABC. Acho que eu, pelo menos, considero importantíssimo você fazer essa análise, aquela análise que é chamada de análise de Pareto, onde você pega lá e você vê, não adianta você ter 30 produtos, onde 2 são o seu carro-chefe e os outros 28 você só está trocando moeda, né? Então, até aquela do 20 para 80, né? Isso. Então, 2, 3 representam 80% da tua receita, enquanto todo o restante ali
é uma mera troca de valores. Você está empregando ali esforço, né? Esforço. E, de repente, você está empregando um esforço desnecessário em um produto que não vai te dar aquele retorno e acaba que você deixa de lado um produto que é o teu carro-chefe. Se eu vendo Coca-Cola, para que eu vou investir no mate se eu vendo 1/5 da Coca-Cola? Correto, correto. Muito bom. Ana, né? Ana quer falar. Complementando um pouco, eu sou péssima de nome, tá? Desculpa. O que o colega ali que me ajudou no ar falou, eu entendi a colocação dele, mas eu acredito que isso só aconteça quando o empreendedor, o empresário, como queira chamar, abre a empresa e não tem um plano de negócio. Ele não sabe. Ele abriu uma barbearia porque está na moda hoje a barbearia. Então, todo mundo ganha dinheiro com a barbearia, ele também abriu a barbearia. Ele não viu que aquilo é o dom dele, entendeu? Quando ele não investe aqui, ou quando ele não conhece o perfil do cliente que ele quer atender. Porque eu posso vender jujuba e ele também vender jujuba. E nós trabalharmos um do lado do outro. Mas eu sei para quem eu quero vender jujuba e ele tem que saber para quem ele quer vender jujuba. Se a dele é mais barata que a minha, não interessa. Eu tenho um público, eu tenho um foco na minha empresa. Então, assim, esse 80-20, claro, é muito válido, a gente tem que estar fazendo essa análise sempre, porque muitas das vezes a gente entra na história da inovação, porque o mercado hoje está pedindo inovação dia a dia, e muitas das vezes a gente cai nessa margem, 80-20, porque a gente inova achando que está agradando o cliente, mas porque a gente não conhece ou não traçou um perfil de cliente. Então, a probabilidade de dar errado é grande. Quer dizer, você vai ter um estoque parado, né? Você vai ter um prejuízo. Com certeza. É o meu ponto de vista, tá? Não, tudo bem. É legal, válido sua contribuição. Nos faz pensar mesmo. E é uma ferramenta que todos nós, gestores, donos de empresas, a gente tinha que usar com mais frequência. A ferramenta, a curva ABC e o gráfico de Pareto, que é o gráfico de Pareto. Então, por exemplo, eu tenho que me policiar, que eu sou apaixonado pela educação, de compartilhar, e teve uma época que eu estava oferecendo algumas coisas, eu tinha um treinamento, tinha algumas coisas que eu fazia, eu parei e falei, não, peraí, eu estou fazendo muita coisa. Calma aí, eu fiz a curva ABC do meu portfólio. Falei, peraí, não. O que realmente está trazendo resultados? É esse treinamento, é essa... Não, então isso aqui, o restante estou trocando ali, estou empregando ali energia, esforço, e não está valendo muito a pena, não. Então, é válido sim. Opa! Só complementando o que a Ana falou, isso tem todo um impacto gigantesco no estoque, né? Então, o cara vai lá e o cara não tem essa visão, não tem esses números. O cara fica lá com dinheiro parado no estoque com uma mercadoria que ele vai vender 2 por dia. Né? Correto. Né? Gestão. É isso aí. É por isso que eu sou apaixonado pela administração. É por isso. A gente consegue vislumbrar esses elementos que às vezes as pessoas não conseguem perceber, não têm a percepção. Mas, com certeza, a gente poderia elencar aqui mais algumas coisas que são importantes. Eu costumo falar, né, de maneira mais detalhada, tem um treinamento chamado Inteligência e Negócios. Nesse treinamento eu falo bastante sobre esses pilares e sobre algumas ferramentas que são usadas em cada etapa, em cada pilar. Inteligência e Negócios, depois eu falo um pouquinho sobre ele. Então, terceiro pilar, processos de vendas, que tem a ver um pouquinho com o que a Ana disse, sobre conhecer cliente. Então, nas vendas, que é um processo importante,
nós vivemos um momento diferente, né? Nós saímos daquela época, por exemplo, de um marketing de transações, né, de compra e vendas, e nós vivemos hoje de um marketing de relacionamento. Hoje, nós vivemos uma outra época, uma outra fase. Quando eu falo de vendas, e está um pouco ligado ao marketing, o marketing ele tem pelo menos 3 funções, pelo menos. Aumentar o número de clientes, aumentar o valor agregado de um produto e aumentar a receita, fazendo com que as pessoas comprem cada vez mais. É você fazer uma escada de produto, fazer que o mesmo cliente consuma cada vez mais produtos. Tem essas 3 funções aí o marketing. E existem pessoas hoje que eu costumo dizer o seguinte: quando você tem uma empresa e você não tem um processo de vendas claro, definido, você está muito parecido com o nome daquele filme, né? A Espera de um Milagre, né? Você tem a sua empresa e fica aguardando o seu cliente te procurar. Esquece que a concorrência hoje está feroz. O leão está aí, o leão não para. O leão está aí. Só que nós vivemos nessa época e a gente precisa, as empresas precisam ter um processo claro de vendas, que a gente chama de funil de vendas, que existem alguns autores que falam em 3 níveis, outros em 4, mas conceitualmente nós temos aqui 4 etapas, né, que é chamado do AIDA. Primeira etapa é a atenção. Eu preciso ter uma estratégia clara de atrair a atenção do cliente. Interesse. Uma vez que a pessoa ela é atraída, despertou a atenção dela, eu preciso ter uma estratégia para gerar interesse. E desejo e depois ação. Imagina a seguinte situação. Uma pessoa, vamos pensar aqui numa empresa, numa franquia de inglês, por exemplo. Uma empresa que venda curso de inglês. Vamos pegar aqui um exemplo de atenção. E hoje, não tem como fugir, né? Onde estão os clientes? A maioria na palma da mão, no celular, o tempo inteiro. Então vamos pegar um exemplo da atenção aqui, usando a estratégia de internet, o marketing digital. Uma pessoa está lá, navegando calmo, sereno e tranquilo. Essa pessoa, ela está buscando crescimento profissional na empresa dela. Ela é dedicada, esforçada e ela busca esse crescimento, esta ascensão profissional, e ela está na internet. Quando, de repente, ela se depara com um anúncio, com uma imagem. Um título que diz assim: segundo pesquisas, as pessoas que têm o curso de inglês aumentam em 90% de chance, de probabilidade de conseguir uma ascensão profissional. Uma pessoa que está calma, serena e tranquila, de repente, olha, opa, aumenta em 90% o inglês, quero cursar agora. E aí ela já começa, a atenção dela foi captada. Vai gerar um interesse, ela vai começar a procurar. E aí entra o relacionamento. De você entrar em contato, de você ter um conteúdo que ajude essa pessoa a gerar o desejo e ação para comprar o curso. Então a empresa precisa ter um processo de vendas mapeado, sabendo exatamente quem é o cliente dela. Exemplo, perguntar a vocês. O motivo pelo qual uma pessoa compra, por exemplo, bombom da Garoto, é o mesmo motivo que ela compra o chocolate da Copenhague? O que vocês acham? Geralmente, quem compra chocolate da Copenhague está comprando para presentear alguém. O core business da Copenhague é o quê? Presente. Por isso, a embalagem é tão bonita. Só a embalagem já emociona, né?
É muito diferente a reação de uma pessoa. Você chega, por exemplo, chegar lá em casa, a minha querida esposa Eliane Alves, minha amada, chegar com ela com 2 caixas do bombom da Garoto e 2 caixas de chocolate da Copenhague, é claro que a reação vai ser diferente. Porque o Copenhague tem o peso de presente, né? Eu estou presenteando alguém. E a reação vai ser muito difícil. Só a embalagem já vai... Emociona, né? Tá rindo ali a Fabiana, né? A Fabiana tá rindo. Só a embalagem já emociona. Emociona. Então, mas eu tenho que entender que é o meu cliente. O meu cliente, por exemplo, o cliente da Copenhague é quem está procurando presente. Quer presentear alguém. Garoto, quer comer o chocolate. Ah, Marcelo, mas eu gosto de comprar o chocolate da Copenhague para comer também. Beleza. Mas o negócio principal, a persona, o cliente ideal, que a gente chama no marketing digital, no marketing, o cliente ideal, a persona, é alguém que esteja procurando por presentes, procurando para presentear. Né? Só a embalagem já é linda, emociona. Então, terceiro pilar, processo de vendas. Empresa lucrativa é a empresa que tem um processo de vendas e hoje, com o advento da tecnologia, da automação, a gente costuma dizer que o processo tem que estar girando, rodando. Uma campanha de marketing, por exemplo, fazendo uso das mídias digitais, Facebook, Instagram, WhatsApp, o próprio LinkedIn também. Então, hoje existem diversas estratégias que as empresas podem implementar nos seus processos de vendas. Até aqui, tudo bem? Então, empresa lucrativa é a empresa que tem um processo claro de vendas. Então, sabe como começa, sabe onde está o cliente e não fica à espera de um milagre. É muito ruim quando isso acontece. Quarto pilar de uma empresa lucrativa são as pessoas, os colaboradores. As pessoas são fundamentais. Negócios são feitos de pessoas para pessoas. E às vezes as empresas ficam tão preocupadas em atrair clientes, é óbvio, é importante. Quanto mais cliente, melhor. Na maioria das vezes, né? Então, mais cliente, melhor. Mas às vezes as empresas se esquecem dos clientes delas, os clientes internos, os colaboradores. E aí entra a figura do líder, por exemplo. É muito importante a figura do líder. Só que para liderar hoje, existem pelo menos 3 princípios ligados à liderança. 3 princípios eu vou falar aqui para vocês. Primeiro princípio da liderança. Ninguém consegue liderar os outros sem antes liderar a si mesmo. E o que é liderar? É a arte de influenciar pessoas. É extrair o melhor das pessoas, fazer com que as pessoas façam alguma coisa sem que sejam ordenadas, mandadas. É você conseguir influenciar. E para influenciar, para você liderar, você primeiro precisa liderar a si mesmo. Se você não consegue se liderar, se autoliderar, você vai ter dificuldade de influenciar outras pessoas. E esta autoliderança está relacionada a quê? Ao autoconhecimento. Quando eu digo autoconhecimento, é você conhecer seus limites e o seu potencial. Limites e potencial. Exemplo. Eu gosto de fazer a seguinte ilustração. Pense no triângulo. Triângulo. Pense nos vértices desse triângulo. Aqui em cima está você, no centro. De um lado, você tem tudo aquilo que rouba sua energia, que te coloca para baixo, que te deixa mal. Eu chamo isso de criptonita. Lembra do Super-Homem? O Super-Homem era forte, né? Voava. Nossa, como eu sonhei em voar, gente. Quando eu era menor, pequenininho, eu pensava que um dia eu ia conseguir voar. Né? Só de avião, né? Mas o Super-Homem, o homem mais forte do mundo, ele tinha uma fraqueza. E essa fraqueza tinha nome. Qual era o nome?
Kryptonita, muito bem. Super-Homem via Kryptonita, a energia dele. Na nossa vida acontece de maneira semelhante. Nós estamos no controle, aqui no centro, na decisão da nossa vida. De um lado você tem kryptonitas, que é tudo aquilo que vai roubar a sua energia, que é tudo aquilo que vai te colocar para baixo, vai te deixar desanimado. E você decide se vai querer estar desse lado ou não. Uma kryptonita pode ser uma pessoa, pode ser um ambiente, pode ser uma música. Se a música te deixa para baixo, tem gente que não pode nem ouvir Raça Negra. Começa a ouvir e já fica deprê. Se isso te deixa para baixo, você decide qual lado vai estar. Porque do outro lado, aqui, nós temos o espinafre. Lembra do Popeye? Popeye, né? Brigava lá com o Brutus, né? O Brutus geralmente, né? Batia lá no Popeye. Mas quando o Popeye pegava o espinafre, vinha energia. Aí o Popeye salvava a Olívia, né? E minha mãe falava, Marcelo, coma espinafre que você vai ficar forte. Como eu comi espinafre, gente? Você não tem ideia. E não fiquei forte. Olha só, eu continuei do mesmo jeito. Mas na nossa vida, nós estamos aqui, ó, no centro. De um lado nós temos espinafre. São pessoas que nos colocam para cima. Ambientes que nos deixam energizados, energia lá em cima. Música que nos alegra. E aí você decide qual é o lado que você vai estar. Do espinafre ou da kryptonita? Você decide. Você decide. Então, se você não tem a capacidade de liderar a sua própria vida, de fazer suas escolhas para influenciar-se para o melhor, como é que você vai liderar as pessoas? Como é que você vai exigir alguma coisa das pessoas? Outra coisa, quero falar sobre um mito aqui, sobre um tabu. As pessoas falam muito sobre extrair o melhor das pessoas. Só que se esquecem que esse extrair é o quê? Retirar, né? Não, a gente precisa extrair o melhor das pessoas, retirar o melhor. Gente, a gente só consegue extrair ou retirar o melhor se você antes depositar o melhor. Se você extrair alguma coisa que você não tenha, o que vai acontecer? Sua conta está zerada. Você tira o que não tem da sua conta. Como é que fica a sua conta? Vai ficar no vermelho. É a mesma coisa você querer exigir alguma coisa de alguém se você antes não plantou nada lá. A pessoa, quando recebe uma ordem, alguma coisa, sem antes ter recebido, o efeito é o contrário, acontece ao contrário. Ele quer que eu faça isso, mas a gente faz isso, o reconhecimento nada. Então, primeira coisa, primeiro princípio de liderança, ninguém consegue liderar os outros sem antes liderar a si mesmo. Segundo princípio, ninguém muda o outro. Você muda e a sua mudança, a nossa mudança, irá influenciar as outras pessoas. Não tente mudar a outra pessoa. Eu já fiz o teste, não funciona, meu. Não sei se você já tentou, não dá certo. Mude você, mude seus hábitos, faça algo diferente, de maneira consistente, você vai perceber que as coisas vão começar a mudar ao seu redor. Vai começar a mudar ao seu redor. Tenha certeza disso. E, terceiro princípio, liderança não se compra. Liderança não se compra. Liderança se conquista. E a base dessa conquista é a confiança, que no grego diz respeito a caráter, marca, legado, atitude, comportamento. Então a gente só consegue influenciar os outros se o nosso comportamento for condizente. Não cola você pedir para alguém que faça alguma coisa se você mesmo não está fazendo, não vai colar, não funciona. Perde o efeito a palavra. Perde o efeito. Então, pessoas são importantes. São importantes. Muito importantes. Elas representam a dificuldade que as empresas têm. As pessoas estão ligadas a selecionar, treinar. Tem que treinar as pessoas, desenvolver, avaliar, motivar e reter. Hoje fala-se muito nas competências comportamentais.
estão sendo muito valorizadas. Algumas empresas, grandes empresas no mundo, principalmente nos Estados Unidos, elas começaram a contratar pessoas, avaliando essas pessoas pela questão comportamental, que é muito importante. E tem uma característica dentro desse universo do comportamento chamado intraempreendedorismo, que são as pessoas que têm atitude de dono. Tem aquela pessoa que chega na empresa, ela passa por uma sala, está vendo que a porta está aberta, a luz está acesa, ela vai lá e apaga a luz. Eu me lembro até hoje, tinha uma frase numa empresa que meu pai trabalhava, uma vez que eu fui lá, e essa frase nunca mais saiu da minha mente. A luz que você apaga, eu não pago, estava escrito lá. Então, se na empresa existem pessoas com esta característica, intraempreendedora, que agem como se fosse dono, essas pessoas elas merecem atenção. Por quê? São pessoas confiáveis, são pessoas que querem crescer, são pessoas que valorizam a empresa. Elas merecem atenção. Pessoas que têm atitude de dono. E, em quinto lugar, o quinto pilar é a tecnologia. E essa tecnologia aqui, não me refiro apenas àquela tecnologia de ponta. Mas tecnologia aqui, o sentido é, se a empresa não se atentar para isso, ela pode expor uma fragilidade. E tecnologia aqui está ligado a quando a empresa anda parada no tempo fazendo a mesma coisa desde sempre, sem inovar ou investir. Então nós vimos o resultado de algumas pessoas, algumas empresas que pararam no tempo, eram detentoras. A gente pensar na Kodak com 80%, 90% de market share, e de repente a empresa que não investiu em tecnologia, não acompanhou esse movimento, a gente percebe que tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, esse inovar aqui, essa tecnologia, está ligado a quê? A acompanhar a tendência, a melhorar os processos, automatizar aquilo que pode ser automatizado. Você ganha velocidade, você ganha qualidade nos processos. E quando eu me refiro a processos, estou me referindo à divisão do trabalho, a maneira como a empresa organiza. Existem empresas que vivem apagando o incêndio porque não tem processos, e processos são importantes, e hoje a gente tem automação de muita coisa pode ser automatizada hoje, e a tecnologia é um pilar importante. E associada à tecnologia, né, processo, a empresa pode fazer lá uma modelagem, olhando as empresas que são tops hoje, que fazem melhor, como funciona, como fazem, fazer lá um benchmark. Então a tecnologia é o quinto pilar. Eu não coloquei numa ordem de hierarquia, de prioridade, não, tá ok? Todos esses pilares aqui são importantes, desde o mindset, mentalidade do dono, a finanças, processo de vendas, pessoas e a própria tecnologia, que te permite escalar o seu negócio. Então você pode vender mais hoje, você pode vender para o mundo, pode vender para muita gente. Hoje eu tenho alunos em outros países, graças à tecnologia, graças a processos automatizados. Então a tecnologia é um pilar muito importante que vai ajudar demais os processos nas empresas. Eu sei que existem vários pilares, mas se tratando hoje da pequena empresa, esses pilares aqui eu julgo serem importantes para essas empresas. Até aqui tudo bem? Vocês querem comentar? Querem falar alguma coisa? Opa! Qual é o seu nome mesmo? Que eu esqueci o seu nome. Carlos. Carlos. Marcelo, né? Marcelo. Senti falta de cliente.
Sim. como um pilar. Vamos considerar o cliente dentro do processo de vendas, na atração desse cliente, no relacionamento, entender o cliente, quando eu falei da persona, entender o cliente, naquele estágio ali, naquele pilar, eu incluí o cliente. Mas hoje é muito importante, com certeza, como eu disse ali, o processo de vendas nos permite ter mais clientes, né? Ter mais clientes, pensar hoje no que a gente chama de escada de produtos, que é o cliente consumindo vários produtos da mesma empresa e produtos tendo valor mais agregado, né? A gente conseguindo agregar valor, fazendo com que o preço, por exemplo, desse produto seja maior, mais elevado. Eu queria até saber a sua opinião. Sim? O que eu vejo hoje, nosso dia a dia aqui, indo ao mercado, à feira, tomando café, indo ao bar, tudo isso, né? E eu vejo que a gente está muito, muito atrasado nessa questão de cliente, de atendimento. Mas é muita coisa. Eu fico impressionado como que com o atendimento que eu vejo, que eu passo. São umas coisas assim que eu chego a beirar o bizarro. Entendeu? Sim. Então, enfim, eu tive franquia e tudo mais, né? Tive bar também, né? E só um ponto, uma coisa que eu aprendi, né? Com atendimento, principalmente em comércio, né? Grave o nome dos seus clientes. Então, assim, você vai num barzinho, você vai num restaurante, enfim. Você chegou lá, o garçom chegou para você, falou: "Ô, Marcelo, como é que você tá? Tá tudo bem?" Acabou. Esse cara já está 90% no teu bolso. Estou pegando isso só como um exemplo, mas é inacreditável isso, né? Eu falo isso porque eu trabalhei durante um bom tempo na IBM, então lá eu entrei lá muito novo e tudo mais, então eles faziam meio que uma lavagem cerebral mesmo, aquela coisa de massiva mesmo e tudo mais. Cliente. Então, eu acho que eu fiquei meio paranoico com esse negócio. Entendeu? E hoje eu vejo que realmente... Cara, isso foi na década de 90 e 2000, entendeu? Lá em 90 já se falava muito disso. Aqui no Brasil, então, esquece, né? E aí hoje eu vejo... Hoje se fala, mas ainda está muito atrasado essa questão do atendimento de cliente, cara. Impressionado como você é mal atendido nos lugares, como o cara te trata com aquela coisa: "Opa, o que você quer? Um pão na chapa? Acabou. Então, quanto quer? Então." Cara, é impressionante isso. É impressionante mesmo. Acho que há 3 ou 4 semanas fui comprar um presente para minha esposa, um celular. Eu fui a 5 lugares, 5 lojas. Todas elas, o preço era o mesmo. E aí eu falei: tenho que criar um critério aqui de desempate. Eu estabeleci o atendimento. Falei: a loja que me atender melhor, eu compro. Olha, que decepção. Que decepção. Tinha loja que eu cheguei, queria ver aquele celular. Tá tanto, 10 vezes sem juros, é melhor que a versão antiga. Sabe, é uma frieza. E realmente, o autor do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Danny Calish, ele diz o seguinte, que o nome da pessoa é a palavra que ela gosta de ouvir, é como se fosse uma canção aos ouvidos das pessoas. Gravaram por isso que eu perguntei o seu nome. E quando eu falo de atendimento de cliente, é o prestador de serviço também, né? O cara lá que você contrata, você tem um contrato com o cara, e aí você precisa do cara, numa emergência, o cara fala: olha, isso não está no meu contrato, porque o meu contrato já estourou 1 minuto, então... Sabe, são umas coisas assim que você fala: pô, cara, chega aqui amanhã, 7 horas da manhã, que explodiu o servidor, sei lá. O cara chega lá 10, 11. São umas coisas assim que... A prestação de serviço também. Então, tudo isso é cliente, né, cara? Tudo é cliente. Né, cara? Então, acho que isso tudo tem um impacto muito grande no resultado da empresa,
Entendeu? E eu acho que, principalmente aqui no Rio de Janeiro, é uma coisa muito, muito atrasada ainda, cara. E é por isso que eu costumo dizer que eu acredito nessa frase, né, que o sucesso é treinável, e as empresas, aquelas que realmente trabalham com excelência, as empresas que fazem do atendimento ao cliente um pilar, faz parte do código de honra da empresa. Na minha concepção, toda empresa ela tem que ter um código de honra, ou DNA, ou cada lugar tem um nome. Eu chamo de código de honra. São princípios inegociáveis que a empresa tem que ter. Para os colaboradores que fazem parte daquela organização, daquela empresa, eles precisam entender isso. E o atendimento precisa estar aí sim. Na minha concepção, é sine qua non, porque sem cliente não tem receita, sem receita as empresas vão acabar fechando as portas. Mas só seu comentário aí agregou muito. Alguma pergunta? Estamos caminhando aqui para o final. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu gostaria de falar sobre Opa. tecnologia e Kodak. Né? Sim. O que acontece? A Kodak criou a tecnologia, que foi, junto com a Samsung e outras, que foi a tecnologia digital. O que aconteceu com a Kodak, na verdade, que ela não se estruturou em função dessa tecnologia. Porque, com certeza, o share, a participação de revelação, que virou impressão fotográfica, caiu no mundo inteiro. Só que ela tardou em tomar essas decisões, entendeu? Então, é um caso até de estudo, que ela criou essa tecnologia, mas que no mercado diz, foi um tiro no pé, o mercado continua. Hoje nós temos 30% do mercado hoje de impressão fotográfica, né? O Brasil, Estados Unidos ainda tem aí 12% de retorno de impressão fotográfica. O Brasil estimou 10%, hoje não tem nem 5%, entendeu? Então ela não se estruturou, por quê? Porque a Kodak ela vive de imagem, mas ela produz o papel, ela produz o químico. E é claro, com o digital, quer dizer, acabou o encanto da fotografia, né? Você fotografava o aniversário do seu filho, no dia seguinte sua esposa, não o homem, né? Não o marido, sempre era a mulher que ia lá e ia querer ver as fotos, o que ela fez, né? Quer dizer, era uma coisa que trazia emoção. Hoje você fotografa com um celular, você olha e essa eu não quero, não. Olha, eu mesmo, entendeu? Eu trabalhei nesse ramo durante 10 anos. Enfim, eu fotografo, mas eu não imprimo mais as minhas fotos, entendeu? Eu deixo tudo em pastas e tudo. Qualquer dia eu perco tudo. Então a gente já não tinha essa cultura aqui no Brasil, né? Quer dizer, e com isso foi realmente um tiro no pé. É uma questão de estudo. Mas a empresa falhou, sim. Ela não se estruturou por essa queda, que ela poderia ter diminuído, sim, as suas fábricas no Brasil inteiro, que ela tinha praticamente fábrica. Aqui no Rio de Janeiro não tinha, mas São Paulo algumas, né? Enfim. E a coisa aconteceu mundialmente, né? Fora a sangria de dinheiro, né? Porque, inclusive, ela estava esperando que isso tivesse um retorno maior, não aconteceu, e continuou gastando, sem reduzir custo nenhum. Quebrou. Só esse adendo que eu queria fazer. Obrigado. Bom, muito obrigado. Qual é o seu nome mesmo, hein? Edson. Edson. Obrigado, Edson. Corroborando o que você disse, corroborando o que você disse, a própria empresa Nova América Têxtil, que era uma baita empresa, décadas aí dos anos 2000, ela também não se preparou da maneira como deveria se preparar, até que os concorrentes começaram a importar os teares, as máquinas de fabricação do tecido, e ela não acompanhou esta evolução, não inovou, e o que acontecia? A qualidade do tecido dos concorrentes era bem melhor. E ela não conseguiu competir, não conseguiu. Foi uma gigante no Brasil, chegou a ser uma gigante, mas não conseguiu suportar durante muito tempo e caiu. Uma empresa com mais de 1.500 funcionários, uma baita empresa, não acompanhou. Então,
Eu sei que existem vários pilares, diversos pilares, mas na atual conjuntura, pensando na micro, pequena empresa, talvez até média empresa, eu entendi que esses pilares aqui são fundamentais e é o que eu tenho percebido também nas consultorias. Eu tenho percebido que mesmo a empresa sendo pequena, quando ela coloca isso aqui em ação, quando ela vivencia uma mentalidade do dono da empresa, de crescimento, de resultados, parte financeira bem organizada, honrando compromissos, quando ela tem pessoas, processo de vendas bem definidos hoje, com processo automatizado, pessoas engajadas, as empresas, dois meses atrás, um mês atrás, eu tive a oportunidade de conversar, de conhecer não, né? De a gente trocar uma ideia bacana, uma pessoa chamada Rafael Barbosa. Ele era um dos CEOs da Atlas Tecnologia. É uma empresa que presta serviço de tecnologia para as grandes empresas. Né? Grandes empresas. Empresa que fatura, né? Milhões. E ele decidiu abrir uma empresa, criar uma empresa voltada para pequenas empresas, atender o público, né, diferente das pequenas empresas. E uma das coisas que ele estava falando, eu tive a oportunidade de conversar com ele, é justamente ajudar o desenvolvimento e o crescimento das pequenas empresas, na parte de automação. E a ideia dele fantástica, daqui a pouco eu tenho certeza que vai bombar, uma empresa chamada Octa, a parte de tecnologia, de sistemas, muito bem completo. E é um dos pilares que faz a empresa crescer. Quando a gente usa tecnologia, a gente consegue escalar. A gente consegue sair, né, de uma área, de uma região, ir para o Brasil e ir para o mundo. Então, eu tenho visto na prática que quando as pequenas empresas elas colocam isso aqui em ação, elas se tornam lucrativas, mesmo sendo pequenas e às vezes até microempresas. Depende da gestão dessas empresas. Então, eu quero agradecer a presença de todos. Eu tenho lá um canal no Instagram, Marcelo Alves Oficial, _. No LinkedIn também, Facebook. LinkedIn também eu sou mentor lá, voluntário na área de carreira. Eu peguei toda a minha expertise do que eu vivi na transição, né, de varredor até chegar no nível mais elevado de chefia na empresa, e eu venho ajudando pessoas, né, através do LinkedIn. Toda semana eu recebo lá pelo menos 3 pedidos de aconselhamento na área profissional e na área de negócios também. Como eu disse a vocês, é uma palestra aqui de 2 horas, eu tô até... agora eu tô com o celular aqui, tava me perdido no tempo, 8h23. Uma palestra, mas eu tenho alguns treinamentos, e nos treinamentos eu consigo falar com mais tempo. Tem uma imersão de 2 dias, chamada Inteligência em Negócio. No final, se alguém quiser saber alguma coisa, saber informação, é só me procurar. Eu quero externar a minha gratidão a cada um de vocês aqui. Muito obrigado por estarem presentes aqui. Foi muito bom a participação de vocês. Essa troca aqui é muito boa. E por isso que eu digo, eu sempre aprendo, sempre. E por isso que eu amo conhecer pessoas. Gente, tem uma coisa que eu gosto de fazer, é conhecer pessoas. Existe um poder mágico nas conexões. Eu estava num treinamento em São Paulo em junho, foi junho do ano passado, mais ou menos. Olha só que curioso. Na semana do treinamento, eu tinha sonhado que eu estava na África, lá em Luanda, fazendo um trabalho lá de desenvolvimento, lá nos pequenos comércios. Olha só como são as coisas, na terça-feira. Na sexta-feira eu estava em São Paulo no treinamento. Eu estava sentado, almoçando, e foi um treinamento de marketing digital, 3 dias, 4 dias. E aí, almoçando, e estava lá uma conversa e tal. Aí uma das pessoas lá disse o seguinte... eu disse, mas no Brasil é assim mesmo. Não me lembro o assunto, eu só falei isso. No Brasil é assim mesmo. Aí essa pessoa falou, no Brasil sim, mas lá em Luanda não. Eu falei, nossa, lá em Luanda?
como assim? Não, eu sou brasileiro, mas eu estou morando lá, trabalhando lá. Eu falei, sério? Sério? Eu falei, nossa, eu sonhei essa semana. Eu falei, sério mesmo? Eu falei, sério. Ué, então eu estou aqui para realizar o seu sonho. Você vai para a África comigo e a gente vai fazer um trabalho lá, vai fomentar o empreendedorismo nas universidades. E ele me fez o convite lá, depois gravou um vídeo, colocou lá no YouTube. E se tudo der certo, a gente vai lá para a África esse ano, fazer um trabalho lá nas universidades de Angola. Então eu amo essa tal de conexão, tal de contato, pessoas, gente. E foi muito bom conhecer a cada um de vocês aqui. Minha gratidão a vocês. Se vocês deixaram, né, estão investindo o que eu considero o ativo mais precioso que o ser humano tem, vocês estão investindo aqui hoje, que é o tempo. É o ativo mais precioso do ser humano, o tempo. Eu agradeço a todos. Se alguém tiver mais alguma coisa aqui para falar, esteja à vontade, você tem essa oportunidade. Se alguém quiser falar alguma coisa. Outra coisa, por esses dias, provavelmente ainda este mês, eu vou fazer um desafio chamado O Mestre da Gestão no Instagram. É um desafio mesmo. Serão 21 lives consecutivas sobre temas ligados à gestão de empresas. 21 lives, todo dia, na sequência. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, direto. Provavelmente eu devo começar ainda este mês. Estou terminando de ver os temas, organizando. Serão 21 lives, 21 temas de assuntos, conteúdos que eu não compartilho nem em curso. Vai ser só nessa live, vai ser especial. A live não vai ficar gravada. Quem assistiu vai lá, vai ganhar, né? Vai assistir lá, vai receber o conteúdo. Quem não assistiu, felizmente, não vai conseguir, vai perder. Mas, não vou dizer perder, né? Vai deixar de ganhar. Serão 21 dias. Se alguém estiver interessado em participar, só me seguir lá no Instagram. Vai ser um prazer estar com vocês, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Eu agradeço aqui a equipe do CRA, esta casa aqui maravilhosa, esse lugar lindo, que eu tenho certeza que todo administrador é apaixonado aqui por esse lugar. Muito obrigado aí pelo apoio, pelo suporte, tá bom? Gratidão a todos vocês. Tá bom?